Eu, pensando no network, por exemplo, há um tempo atrás, eu nunca imaginaria estar aqui. Eu nunca imaginaria, caramba, mano, eu tá com Malu, Perini e Natália Arcuri. Não, eu não tenho esse acesso. Talvez a maioria das pessoas que tá em casa nunca vai sentar com vocês. Só que assistir esse podcast de graça, você tá pegando a mesma coisa que eu tô pegando aqui. Entende? Tipo, aqui acabou, eu vou embora. Eu não vou pra casa de vocês pra comer alguma... A não ser que me convide, né? Eu não vou. Então, eu acho que esse negócio do network é interessante, mas essa parte de compartilhar conhecimento... Cara, talvez eu nunca sente na mesa com o Warren Buffett, mas eu posso ler o livro dele. Que é tipo um intensivão de, caramba, passei 8 horas com o Warren Buffett absorvendo o que ele tem de mais incrível. Posso pegar o livro do Bruno Perini, posso pegar o livro da Natália Arcuri. Então, às vezes a gente não tem acesso a pessoas pessoalmente. Só que às vezes ler um livro tem quase o mesmo efeito e custa muito mais barato. E é mais acessível para quem não tem tanto acesso quanto nós, que hoje eu tô aqui porque eu sou um youtuber. Agora, se eu fosse um Zé Ruela que não tem conhecimento nenhum, que não tem amigo nenhum, que não fala com ninguém, nunca que eu estaria aqui. Mas o assistir esse episódio e ouvir tudo que vocês falam em todo episódio aqui, eu posso. Né? Então, acho que tem um pouco a ver com o interesse também em aprender cada vez mais e sugar conteúdos de pessoas muito inteligentes. Assim a gente vai crescendo e melhorando a parte de ter senso crítico, de poder analisar as coisas. Né? Até dentro do canal de educação financeira. Eu gosto de ver canais que eu não concordo. Né? Por exemplo, tem muita gente que fala mal daquele livro Os Axiomas de Zurique. Pô, eu amo aquele livro. Porque ele é todo fora da curva. Eu não acho que o pessoal com fala coisa, mal né? também porque não entendeu muito bem o livro, por exemplo. Porque não é um livro de educação financeira, né? É um livro de especulação. Então, o autor começa falando que não é para você fazer aquilo com todo o seu patrimônio. Seria uma pequena parte, caso você quisesse especular. Mas eu concordo com você sobre isso. Né? É bom, né, a gente conhecer, ouvir assuntos diferentes. Hoje eu tô tendo esse privilégio porque eu tenho o meu programa Pobre Show, que inclusive vocês já foram lá. Pô, é muito bom, né, cara? Você sentar numa mesa com alguém que é especialista em várias coisas, né? Então, você vai pegando. Só que o mesmo prazer que eu tenho de sentar na mesa, o conhecimento que a gente tá trocando ali é acessível para qualquer pessoa. Sim. Exato. Então, eu acho que eu fugi um pouco do tema aqui, mas só trazer essa reflexão de que o conhecimento, ele tá acessível para todo mundo. Você não precisa ter o baita network do tipo, sou melhor amigo do Flávio Augusto, do Thiago Nigro, Natália Arcuri. Não, mas a internet tá aí, é só dar o play. Né? Eu acho que tem a ver também, de novo, né, repertório e curadoria. A gente tem que pensar, né, no nosso cérebro, né, no nosso mecanismo de armazenamento, como a gente pensa na nossa alimentação. Não dá para você comer fast food todo dia e imaginar que você vai estar no shape, né, com o corpo dos sonhos. Não dá para pensar que você vai consumir conteúdo de TikTok de 1 minuto, pegar a diquinha do primo pobre, do Bruno, da Malu, da Natália, de qualquer outro, e isso vai te enriquecer. Isso é o suficiente para você ter isso que todo mundo tá falando aqui do ensinamento, né? Ou ficar vendo Big Brother o tempo inteiro, bobagem o tempo inteiro. E quando eu digo bobagem, eu também consumo isso. Mas existe um limite de tempo. É o que você consome a maior parte do tempo, que provavelmente vai determinar o teu futuro, o que vai acontecer com o teu dinheiro. Então, aquilo que vai para dentro, né, do teu cérebro é o teu alimento de vida. Então, cuidado com aquilo que você absorve, porque provavelmente você vai ser um reflexo do que você está consumindo de conteúdo. Então, me diga o que tem no teu feed e te direi quem és e quem serás. E tinha até aquela frase, Uma frase né? boa para os tempos modernos. Você citar uma frase? Não, é que tem aquele ponto, né? De que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Sim. Só que depois da pandemia, a gente mais segue gente do que anda com gente. Sim. Então, a gente é a média das pessoas que a gente segue e fica no feed o tempo inteiro. Você tá vendo só gente tonta que fala de bet o tempo inteiro? Você vai ser burro mesmo, cara. Você vai ser a média de quem você tá seguindo. Só segue gente tosca, né? Não que não possa seguir gente de humor e tal, mas é esse equilíbrio, né? Quem de relevante? Por exemplo, a pessoa tá em casa, ela segue 5.000 pessoas. Não tem como você acompanhar o conteúdo de 5.000 pessoas. Então, tenta começar a filtrar, tira gente irrelevante, tira gente que não acrescenta nada na tua vida, vai fazendo uma limpa. Porque se a gente é uma média das 5 pessoas que a gente tá mais acompanhando o conteúdo, que média que vai dar no final das contas isso aí, né? Acho que vale a pena fazer essa avaliação. Olha aí no teu feed, entra no teu YouTube. Só segue nós 4, gente. Tá bom. Mas esse ponto que você citou do network, eu não achei que você fugiu do tema, não. Ele realmente é importante.
Tem uma estatística que eu já vi do mercado americano. Quem trouxe isso foi o Morgan Housel. Ele cita um economista chamado Bhaskar Mazumder, que encontrou um dado mostrando que há mais correlação entre a renda de irmãos do que entre características físicas. Ou seja, se eu tenho uma renda alta, é mais fácil a minha irmã ter uma renda alta do que ela ter o mesmo biotipo, cor de olho, cabelo. Que é de fato o que aconteceu. Minha irmã, ela nasceu loira de olho azul. Eu nasci castanho, né? Por isso que eu fiquei rico antes, para dar uma compensada. Mas isso tem a ver com, primeiro, escolaridade. Geralmente, irmãos, principalmente com diferença pequena de idade, têm acesso às mesmas oportunidades de educação, mas também com network, né? Geralmente os pais com as mesmas pessoas, eles também têm um círculo de amigos meio que em comum, que abrem certas portas para que eles possam começar a carreira. E eu acho que esse network que você citou, muito para a parte boa, também temos que pensar que a gente tem que evitar o network na parte ruim. A Nath deu o exemplo da pessoa que acaba se enveredando pelo caminho das drogas, né? Cara, geralmente você entra lá guiado por alguém, né? Então, tem pessoas que te puxam para baixo, são âncoras, e outras que te levam para cima, né? São balões na sua vida. E tentar evitar as âncoras o máximo possível, evitar esses grandes erros. E aí, com networking bom, e eu não tô falando de cara conhecer o bilionário, porque muito network que as pessoas têm com bilionários foi construído antes do cara ser bilionário. A não ser que você seja outro bilionário ou multimilionário que conheça ele, porque tem algum tipo de afinidade, ganhos que vocês possam ter em comum. E uma vez numa reunião que a gente fez aqui no grupo, o Guilherme Benchimol, ele tá no nosso conselho, né? E aí, a agenda do Benchimol é super corrida, nem sempre ele está nas reuniões, mas quando ele tá, realmente a dinâmica é outra. Ele falou um negócio de uma maneira super desleixada, sabe? Só falou por falar. Eu anotei na hora, eu falei, cara, essa frase é genial. Ele falou, nós somos colecionadores de boas relações. Então, nutra as boas relações com as pessoas ao longo do tempo, porque, de alguma forma, né, pensando até de um ponto de vista egoísta, utilitário, mas isso vai ser útil algum dia para você. Com certeza. Então, não quer dizer que você tem que ser um banana que se dá bem com todo mundo porque não retruca os outros. Não é isso, né? Eu já briguei com todos os meus sócios e vou brigar certamente outras vezes com eles. Mas a gente mantém uma boa relação, até porque são pessoas razoáveis aqui. Se eu tô errado, eu vejo, cara, errei, foi mal... né? Peço desculpa, já aconteceu muitas vezes. Então, essa parte das relações é importante. Boa. E também é importante, né, usando a internet nesse caso, porque vocês devem receber isso todos os dias. Eu e o Bruno, a gente recebe, por isso estou falando. Muita gente falando, como que eu faço para mudar o meu networking? Para conviver com pessoas diferentes? E a internet está exatamente para isso. Ela ajuda então, nisso. Se você mora numa cidade pequenininha e que tem um monte de gente que faz sempre as mesmas coisas e você quer sair dessa realidade, que nem a gente falou no início do podcast, você vai usar a internet, os livros e todas essas formas de se linkar com outras pessoas para que você consiga fazer um relacionamento e entender o que elas fazem, o que elas falam, e você poder replicar e talvez fazer coisas diferentes na sua vida. Eu vou dar um exemplo disso, de usar a internet. A Cris Junqueira, do Nubank, todos aqui conhecem, pô, o Nubank é uma empresa incrível, crescendo pra caramba. Eu sigo a Cris e eu tava assistindo os stories dela uma vez e ela tinha bem menos seguidores do que agora, tinha, sei lá, uns 100 mil seguidores, né? E teve um story que ela postou que era assim, ó, pronto, todos os directs respondidos. Eu falei com a Malu, caramba, cara, tem noção do que é isso? É a CEO do Então Nubank. quer dizer que alguém mandou uma dúvida pra ela e ela respondeu a dúvida da pessoa, cara. Todo mundo que falou com ela, ela respondeu de volta. Da hora. A Cris é... Então a pessoa poderia ter tirado uma dúvida sobre o negócio dela com uma pessoa que ajudou a construir o Nubank, né? Isso eu acho fantástico. E sabe também, Bruno, eu acho que às vezes a gente tem, não sei se é por conta do momento que a gente vive, de super exposição dos grandes expoentes das suas áreas e tal, e a gente subestima a capacidade daqueles que estão próximos também. Então, às vezes é o professor da escola, é o diretor da escola, é aquela prima próxima ou distante, é o dono do mercado da tua cidade. Quando foi a última vez que você parou para conversar com essas pessoas, sabe? Tipo, o que você poderia fazer para estar nesses outros lugares dentro da tua própria cidade? Ah, mas a minha cidade só tem fofoqueiro. É impressionante como para todo argumento existe um contra-argumento, alguma problemática, assim. Ah, mas aqui na minha cidade... Fala assim, então vai se lascar, meu. Tipo, não vem falar comigo. Eu fico irritada com essas coisas. Pô, a gente tá dando, sabe, vários caminhos e nenhum deles serve. Então continua fazendo do teu jeito, que pelo visto tá dando super certo. Só que não, entendeu?
entendeu? Então, assim, na hora que você começar a se conectar com pessoas diferentes e tiver a humildade de entender que, ainda que você não precisa admirar aquela pessoa, mas ela vai poder te ensinar algo. Todo mundo tem algo para ensinar a gente. Não importa qual é a origem dessa pessoa. Todo mundo vai ter uma história de perseverança, de resiliência. Eu, no jornalismo, eu acredito que eu aprendi muito mais com a mãe de família que perdeu tudo, com o pai que perdeu, tipo, os 2 filhos no incêndio da Boate Kiss. Nossa. Sabe, com gente que perdeu tudo e conseguiu se reerguer, do que com milionários que criaram um negócio de sucesso. Tipo, me ensinaram muito mais sobre humildade, sobre o valor da vida, sobre o valor de estar aqui, sobre você cultivar boas relações e que as coisas passam num segundo, do que com qualquer outra pessoa que tenha passado pela minha vida por uma questão de ser bem-sucedido financeiramente. Então, eu acredito também, muitas vezes a gente fica nessa ânsia e, de fato, faz diferença, né? A gente sabe o quanto faz diferença você ter dinheiro, mas eu acho que é menos sobre você perseguir pessoas super bem-sucedidas porque ficaram muito ricas, e mais sobre você estar próximo também de pessoas e fazer perguntas abertas. Tem a ver com a história, né, de ser um bom curador e de você buscar repertório. Eu também percebo que as pessoas têm muita dificuldade em fazer perguntas. Muita dificuldade. Eu recebo perguntas, assim, que me dá vontade de fazer um curso só sobre como fazer perguntas. Como perguntar. Então fica a dica aqui. Nunca mais faça uma pergunta fechada. Malu, tá gostando de ser mãe? Sim, é assim, né? A resposta é essa. Acabou. Malu, como que tá sendo ser mãe pra você? Comecei agora, né? Aí vai desenvolvendo. Qual foi a maior dificuldade que você teve no processo até aqui? Eu posso desenvolver. Você e o Bruno discutiram Exato. sobre a questão financeira? Como vocês discutiram isso? Então, assim, o que, por quê, como, quando, onde? O lead básico do jornalismo, sabe? Como, quando, por quê, onde. Assim, então, jamais comece uma pergunta, você gostou? Empreendedor, né? Eu faço pesquisa com os meus clientes. O que você pergunta? Você gostou? Pô, se a pessoa falar que não, você vai falar que ela que tá errada, que ela não tem paladar, então né? não volta mais aqui. Então não volta mais aqui, pode ser que aconteça isso. E se a pessoa falar que foi bom, provavelmente ela tá querendo te agradar. Então vocês não vão mais descobrir nada. Vazio. É assim, o que você melhoraria? O que eu posso fazer para melhorar a entrega da próxima vez? Ou fazer um questionário. Chegou no prazo? Você gostaria que chegasse diferente? A embalagem? Qual é a sua opinião? Então, acho que aprender a fazer boas perguntas faz diferença também. Muito bom. Olha, eu vou pegar aqui um último ponto, até porque eu já passei do horário que eu combinei com a Nath, de liberá-la. Não aguento mais. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte. A pessoa que é pobre agora, se tivesse que dar uma única dica para essa pessoa, qual seria a dica de vocês? Eu acho que eu iria na primeira que eu falei mesmo, sobre estudar sobre educação financeira. Lembrando que educação financeira inclui muita coisa. Não é tipo assim, só investimento. Esses dias, por exemplo, me perguntaram assim, Duda, você acha que é mais importante eu quitar dívida, montar reserva de emergência ou investir? Eu falei, cara, nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque se você não tiver educação financeira, e aqui a gente pode substituir educação financeira por inteligência financeira, que tem a ver com você saber ganhar, usar e multiplicar o dinheiro. Se você não tiver inteligência financeira, você pode até quitar suas dívidas. Mas daqui a 6 meses você está ferrado de novo. Se você não tem inteligência financeira, você pode até montar uma reserva de emergência. Só que todo mês vai ser uma emergência na tua vida. E se você não tem inteligência financeira, você até pode tentar investir. Mas você vai fazer asneira. Vai investir no lugar errado, vai achar que bet é investimento. Então eu sigo pensando na educação financeira, lembrando que a educação financeira, quando eu falo isso, tem a ver com essas 3 coisas. Aprender a ganhar dinheiro, isso é um tripé, né? Ganhar, poupar e multiplicar. Principalmente para o pobre. O rico já não tem tanta preocupação, por exemplo, em poupar. Porque às vezes ele já está numa fase que, já estou de boa, né? Mas para o mais pobre é ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar o dinheiro. Sabe que tem um livro novo do Morgan House, eu achei muito bom, chama O Mesmo de Sempre. Não achei tão bom quanto Psicologia Financeira, mas ele tem uma reflexão que eu achei da hora. Tem um capítulo que ele fala assim,
sobre como as pessoas têm mania de querer super admirar quem faz coisas muito grandes. Por exemplo, nossa, Natália, você escreveu um livro com 600 páginas, você é inteligente, hein? E às vezes aquilo lá poderia ser escrito a mesma coisa em 100. Com muito mais inteligência, né? Com muito mais inteligência. Eficiência. Eficiência. Aí ele fala lá sobre, tipo, várias coisas que, cara, não precisa ser tão complexo. Aí, em algum momento, ele fala, vamos pegar a educação financeira. Cara, o que você precisa saber de educação financeira? Eu tenho que trabalhar, gastar menos do que eu ganho para investir o resto.